Pronto. Mário, por favor. Vamos lá. Fala seu nome completo, cara. Mário Maia. Só tem Mário Maia mesmo? Não, eu tenho o Vieira no meio, mas comercialmente eu quase não uso o Vieira, que dentro de Macaé o Vieira é muito importante. Mas eu quase não o uso. Mas eu teria muito que usá-lo, mas eu guardo ele com muito carinho dentro do meu coração. Porque o Vieira foi que fez o hino de Macaé. Nós temos duas pessoas que fizeram o hino de Macaé. O Antônio Álvares Parada, que foi o rapaz que... uma pessoa que veio da Espanha muito inteligente, que ajudou muito Macaé a crescer culturalmente. E foi ele que fez a nossa letra do nosso hino. E o meu tio, Lucas Vieira, que era um pianista muito consagrado, que trabalhou com Ivan Cury, conheceu toda a Europa, foi ele que fez a melodia. Então, o Vieira, para mim, ele é muito importante. Mas, comercialmente, o Mário Maia encaixou mais na cabeça das pessoas e, para mim, foi muito mais fácil. Como eu comecei a minha vida publicitária dentro do jornal Globo, trabalhando na conta de Francisco Xavier Imóveis, quando eu chego em Macaé, em 85, com família, gato, cachorro e papagaio, eu tenho que me cair dentro do mercado. E naquela época, nós só tínhamos como mídia o jornal O Debate. Como eu não tinha nenhum conhecimento a nível de mídia aqui em Macaé, eu tive a oportunidade e foi me oferecido o franchise da Craque Batata Frita. Como Macaé, na época, não sabiam nem o que era um salpicão, eu comecei a trabalhar com a Craque Batata Frita. Ganhei muito dinheiro vendendo batata palha para salpicão que ninguém conhecia. Onde ficava a sua loja? No Cajueiro. E como eu já estava vindo também do mercado publicitário do Rio de Janeiro, eu fiz uma coisa inédita em Macaé. Eu coloquei 6 garotas de shortinho, com blusinha da Craque Batata Frita, fazendo a degustação de batata nos sinais. A coisa deu tão certa, que quando foi no sábado, que foi a primeira vez que eu fui fazer esse tipo de trabalho, quando deu 1h da tarde eu não tinha mais batata. Eu não tinha mais batata nenhuma no meu estoque, eu vendi tudo. E depois as pessoas, como eu sou macaense, algumas pessoas, né, vieram falar para mim: poxa, Mário, você fez uma coisa que Macaé nunca ainda tinha feito. Colocar essas garotas na rua distribuindo essas batatas foi uma coisa assim fora do comum. Então, para mim, além de eu ser empresário da batata, eu como publicitário também eu tive um destaque. Promoção, né? Para mim foi uma grande promoção, que a promoção deu tão certa que ela começou no sábado, 8h30 da manhã, com as meninas na rua, e quando deu 2h da tarde eu não tinha mais nenhuma batata na loja. Bem, aí com isso eu pude entrar no mercado, comecei a trabalhar no mercado, e através de um primo, que era o diagramador do jornal O Debate, me convida para me trabalhar no jornal O Debate. Como eu já estava vindo do Globo, eu fiquei muito contente em receber esse convite. Só que quando eu chego no jornal O Debate, a gente quase não tinha, assim, muitos anúncios no jornal. Tínhamos muito poucos. Aí eu, junto com uma empresária local, na época ela era proprietária do Shopping Vídeo, né? Os aluguéis de vídeo naquela época eram coisas, né, que todo mundo queria no final de semana. Às vezes você queria um filme, já tinha alugado. Então, eu junto com ela, nós sentamos e junto com ela, a ideia não foi só minha. Nós idealizamos uma página dupla no Jornal Debate, sendo que no meio havia os comentários e os lançamentos de filme. E em volta dessa página dupla, eu coloquei os anunciantes todos com tipo um cartão de visita. Então deve ter mais ou menos assim, em torno dessa discussão, mais ou menos de 10 a 15 anunciantes
que foi o que a gente conseguiu para poder manter essa página e essa página dando um esclarecimento aos leitores, que além de eles ter a propaganda do Shopping Vídeo, eles viam também o lançamento dos filmes, o filme que estava sendo mais locado. Isso tudo era feito por ela no meio, esses comentários, era feito por ela como Shopping Vídeo, e eu em volta vendi os anúncios todos. O Oscar, na época, ficou maravilhado comigo, me deu meus parabéns. Durante um ano e meio, nós tivemos essa página. Então, para mim abrir a porta aqui em Macaé, para mim foi uma coisa assim muito boa, porque até o próprio jornal, até o próprio diretor do jornal, passou a me respeitar mais, que viu que realmente eu tinha um pouco de experiência trazendo de fora, onde aqui a gente só tinha uma pessoa trabalhando na rua como eu, que era o Eusébio Melo, que a gente chama de Eusebinho, porque ele era filho do proprietário do jornal O Século. Ele ainda tentou também reativar esse jornal, mas não conseguiu, sem apoio, porque o jornal nada mais é do que uma indústria, sabe? Se ela não tiver um meio financeiro para se manter, ela não vai resistir, porque são os comerciantes, são os anunciantes que dão essa possibilidade do jornal sair. Fora disso, não tem como sair. E geralmente, os jornais também, principalmente no interior, se ele não tiver um apoio do governo, é muito difícil sustentar ele. Porque aqui no interior a gente não tem os anunciantes que a gente tem numa grande cidade. Então, esses anunciantes pequenos ajudam a manter o jornal. Mas se não houver um edital, uma comunicação do governo sendo paga dentro desse jornal impresso, você não vai ter o jornal. Porque ele é uma indústria. Se ele não tiver como manter, ele não tem como fazer. Entendeu? O jornal O Século, ele é de quando a quando, mais ou menos? O jornal O Século, ele é bem antes do que eu, porque quando eu volto para cá em 85, ele o Eusébio, o filho, já estava à frente do jornal, o pai já havia morrido, mas eu vou chutar. Tá. 1960 a 1970. Isso coincide mais ou menos com o rebate, né? Isso coincido com o rebate, que o rebate, logo após o Século, o rebate vem também e começa a ter as edições do jornal O Rebate. Aí eles se mantiveram os dois ao mesmo tempo Durante pouco tempo, porque também entra o Luiz Ernesto com a voz da cidade, que é um jornal também, que ficou durante muitos anos com o Luiz Ernesto, que por sinal morou aqui no Castelo. Então teve uma época de ter os três? Chegou a época de ter o Rebate, o Debate e a Voz da Cidade. O Século, ele é antes disso. O Rebate, a Voz da Cidade e o Debate foram concorrentes entre si. Luiz Ernesto, Oscar Pires e Zé Milbes. Década de 70. Década de 70. Porque o Debate é da década de 70, né, que ele é criado. O Rebate veio um pouco antes. Isso. Um pouco antes, entendeu? Tá. Agora, nessa época de 70, o Ernestinho também está ativo também, com a Voz da Cidade. Então, mas e o Ernestinho? Todos os tabloides. O Ernestinho, todos os tabloides, né? O Ernestinho, ele era comercial? Sim. O Luiz Ernesto, ele também vendia muito para o governo. Por ele ter, né, essa história do passado dele, ser lá dessa família daqui do Castelo, que era do... Eu acho que é Visconde Araújo, não é? Uhum. Eu acho que é Visconde Araújo. Ele é da família do Visconde Araújo? Isso, Ele é descendente direto, como nós temos também o Hindenburgo. Por sinal, eu acho que deve ter até quadros dele pintados aqui no Castelo. O Hindenburgo foi um dos maiores artistas nossos macaenses e que morreu muito cedo também. Também morou aqui, também era a residência deles também, porque ele era irmão de Ernestinho, entendeu? Então,
voltando à publicidade, o Ernestinho, por ter esse nome, né, vindo lá da época do Império, ele tinha muita entrada em Quissamã, que foi o nosso primeiro lugar onde nós tivemos telefone, por causa de Dom Pedro I, e frequentava muito Quissamã. Ele vinha de barco. E nós temos um canal aqui que liga Macaé e vai até Quissamã, passando por Conceição de Macabu. E por Ernestinho ser dessa época do Império, ele tinha essa facilidade em pegar uma verba publicitária em Quissamã, em pegar uma verba publicitária em Macaé, pelo nome pesado que ele tinha, entendeu? Mas ele também era um grande jornalista, escreveu bons artigos, falou muito bem sobre Macaé. E a família está aí até hoje. O filho, se não me engano, é um fotógrafo da prefeitura, que a gente chama de Luizinho, entendeu? E na década de 80, então? Quais desses? O rebate ainda existia na década de 80? Na década de 80 o rebate já chega mais fraco. Mas, inclusive, eu sou convidado, após eu entrar no debate, e haver um destaque na venda de publicidade, eu sou convidado por Zé Milbes, que era muito amigo da minha família, muito amigo do meu pai, foram criados juntos. O Zé Milbes, instalado na Galeria Zelinhas Agostinho, me convida para ser publicitário também, como o próprio Luiz Ernesto também me convida. Mas aí eu cheguei à conclusão de que era bom eu trabalhar só que viesse essa máquina para o Jornal Debate. Quando o Cláudio Moacir para de dar praticamente esse apoio, porque ele perde a eleição, ele sai, ele não é mais deputado, o Oscar também dá outra sorte, enquanto dá de frente com o Silvio Lopes, que começa a dar total apoio a ele. Então, para vocês verem como eu estou certo, o Luiz Ernesto, mesmo com o nome poderoso dele, ele conseguiu manter esse jornal até 90, 95, 93. Depois é que ele fica só com um escritóriozinho, ele e a secretária, fazendo algumas matérias, fazendo um tabloidezinho de 8 páginas, com 2 ou 3 páginas vendidas para o município de Quissamã, a outra vendida para o município de Macaé. Era onde ele tinha o rendimento dele e para ele estava satisfeito. Então, até, vamos supor, eu não tenho certeza dessas datas, mas acho que até 93, 95, o Ernestinho ainda tem algumas coisinhas, mas o debate começa a sobressair no nosso município, principalmente com a entrada da Petrobras. Ele começa, nós tivemos até uma grande personalidade também, que ajudou muito, que foi o Martins Santa Fé, que vem de Campos, abre também um jornal aqui, mas o Oscar chama ele para trabalhar com ele. O jornal de Martinho, quando ele vem de Campos, chega a ter 4, 5 ou 6 edições. Mas o Martinho também, por já ser um jornalista já com experiência, vindo de Campos, que é uma grande metrópole, era bem maior do que a nós aqui. Ele vem com algumas ideias. Oscar vai, como Oscar já estava tendo já uma costa larga do governo, já tinha condições de pagar alguns bons profissionais, ele vai, pega Martinho Santa Fé e bota Martinho Santa Fé para escrever no Jornal Debate só sobre Petrobras. Então, ele se especializou, o Martinho se especializou em escrever sobre a Petrobras. Então você tem isso tudo que eu estou te falando documentado dentro do jornal. Agora hoje, a gente para pegar isso é uma briga danada com o Oscar, entendeu? Porque são livros enormes, entendeu? E que a gente, para tirar de lá, nós temos que brigar com ele, a não ser que nós temos uma disponibilidade de ir lá. Ele nos deixa, isso aí ele nunca criou problema, de a gente ir lá, folhear e ver realmente o que aconteceu. Agora, quando chega, que começa o boom de 80, porque a Petrobras chega em 78. Eu, por exemplo, ainda não morava aqui com a minha família, mas sempre, Macaé para mim sempre foi dezembro, janeiro, fevereiro. Quando eu chego aqui para pegar minha praia, eu tomo até um susto, porque a roda do caminhão era maior do que eu. Esses caminhões é que fizeram que carregavam essas pedras para fazer aqueles pier que tem na Ibitiba, algumas foram para os Cavaleiros.
esses caminhões eram uma coisa, sabe aqueles caminhões da época da guerra, que o pneu é maior do que você? Aquilo nos assustou muito. E foi escrita uma frase, essa frase ela ficou durante 20 anos, eu acho, escrita no muro aqui em Macaé. Macaé foi estrupada pelo progresso. Realmente foi uma verdade, porque nós éramos uma cidade com 35 mil habitantes, todos nos conheciam, a maioria se conheciam, eram famílias conhecidas, tínhamos apenas 3 clubes, o Fluminense, o Tênis e o Ipiranga. Essas pessoas praticamente elas se conheciam quase todas elas. A Petrobras chega em 78, com isso que eu estou te falando, com esses caminhões, com esses tubos loucos, com essas engrenagens maravilhosas, mas também fenomenais, porque são coisas que iam lá para dentro da plataforma, que vinham em como é que tem, quando a gente tem aquela porrada de caminhão junto? Em comboios de caminhões que chegavam aqui na nossa cidade, nós nunca tínhamos visto peças daquele tamanho. Então, realmente, para nós, macaenses, foi uma coisa assim muito louca. E no início de tudo, ninguém queria dizer que era macaense, todo mundo falava que era carioca. O próprio macaense estava se vendo enjaulado, sabe? Porque quando a gente chegava na padaria, que a gente era macaense, nós éramos atendidos do jeito. Mas quando falava que era petroleiro carioca, as portas se abriam. Tá entendendo? Então, isso aí realmente a gente passou uma fase. Eu não acredito que essa fase vai voltar, mas não. A gente vai ter, realmente, como eles estão falando aí, vai haver alguns investimentos agora. Até essa feira que está vindo agora em junho, ela está muito bem falada, entendeu? Os investimentos realmente vão acontecer, os empregos realmente estão acontecendo, mas não daquela loucura que foi, entendeu? Ele vai vir mais suave e também, naquela época, nós não tínhamos ninguém qualificado. Aí, quando eles não pegavam de fora, eles qualificavam a gente mesmo. Tanto é que você pode ver que nós temos macaenses lá que entraram como limpador de plataforma e hoje em dia estão aí como técnicos, nós temos até engenheiros macaenses, entendeu? Mas no início, nós não tínhamos nem faculdade aqui, a única coisa que nós tínhamos era a faculdade de letras no FAPIMA, de pedagogia, não tínhamos mais nada. Então, houve um boom sim, principalmente para as pessoas que vieram de fora. Mas nós aqui, algumas pessoas, né, se sobressaíram, porque mesmo eles entrando como auxiliar de marceneiro, um auxiliar mecânico, um auxiliar... Esse então, agora, nós matamos a pau nos mergulhadores. Mergulhadores nós só tínhamos os melhores. Os gringos só queriam trabalhar com os mergulhadores macaenses. Porque eles conheciam o nosso fundo todo. Então, os gringos notaram isso. Quando os gringos se ligam nisso, tanto é que esse porto que nós temos aqui, da Imbitiba, no início, a maioria dele todinha foi feita por mergulhadores macaenses. Isso nós éramos bons mesmo. No mergulho, na pescaria, nós éramos muito bons. Mas no resto, a gente não sabia nada, entendeu? Então é por isso que houve esse negócio muito louco, vindo uma porrada de gente de fora, sendo contratado. Tinha época que a gente pegava no jornal O Debate um emprego que o camarada oferecia, vamos supor, 20 salários mínimos, porque nós não tínhamos. E não tinha nem aqui, nem no Rio de Janeiro, ele tinha que vir de fora. Recebemos muito gaúchos, recebemos muitos baianos. Os baianos, então, na área técnica, é o que mais tinha. E eles chegavam tudo por cima, né? Porque eles com o petróleo lá já há 40 anos, mexendo com petróleo há 40 anos, a gente aqui nunca tinha visto isso, entendeu? Então eles chegam, baianos, não com nível universitário, com o nível técnico, às vezes até com o nível fundamental, mas entendendo de mexer na parte que os gringos gostavam. Agora, quando caía para dentro do mar, mano, aí era com a gente. Legal. E me diga uma coisa, no jornal O Debate, nessa fase de 80, final dos anos 80, como é que funcionava o setor comercial? Era você, o Luiz Ernesto,
Assim, como é que era o setor e não, nós não como tínhamos era o fluxo lá dentro? Então, a gente não Quem tinha. eram os grandes clientes nessa época? Tá. A gente não tinha isso. Nós não tínhamos. Não. Era Eusébio para um lado e eu para o outro, nem mesa nós tínhamos. Nós tínhamos que andar com o tirador de pedido, né? Para você ali você marcar os dias, porque na época também o jornal ele era trissemanal. Ele saía terça, quinta e sábado. E nós tínhamos a maior venda aos sábados. Aos sábados é onde a gente tinha a maior tiragem do jornal, era onde a gente tinha maiores anunciantes, né? E essa pergunta que me fez, fala de novo. Não, então, aí como é que funcionava o setor comercial do jornal Debate e fluxo, quem eram as pessoas, Tá. assim, além de vocês dois? A gente lidava direto com a secretária. A própria secretária do jornal é que nós dávamos a entrada com o pedido para ela e ela passava esse pedido para o meu primo Cláudio, que era o diagramador. E naquela época também a gente tinha que ficar colando as letrinhas, né? A gente colava as letrinhas, passava tudo para Cláudio e Cláudio então diagramava o jornal de acordo com o que nós havíamos vendido. E sempre o debate, o Oscar, sempre nos dava sempre a parte de baixo. Ele nunca deixava a gente trabalhar com a parte de cima. Eu, por exemplo, que já tinha vindo de um grande centro, a página 3 para mim eu brigava com ele. Não, eu quero o meu anúncio na página 3. Não, na página 3 não. Ué, mas por causa de quê? Não, na página 3 não. Página 3 é política. Eu falei, mas eu quero o meu anúncio na página 3. Não, na página 3 não, eu te dou a página 2. Não, a 2 eu não quero. Então me dá 5. Aí as 5 às vezes ele ainda... Mas para dar a 3 era muita briga. Então foi muito difícil no início, mas depois quando a gente pegou a engrenagem, praticamente era mais eu que vendia. O Eusébio ele tinha assim umas 2 ou 3 por já tendo. Eu não, eu fui para fora, né? Eusébio não, Eusébio ficou aqui. Então ele já tinha já na minha frente já algumas pessoas já que já estavam já alinhavadas com ele, como eu tenho que agradecer muito isso, não só a Deus, mas agradecer a ele também. O Arley Carvalho é um empreendedor dentro de Macaé. Hoje, ele é um dos maiores empreendedores, uma das pessoas mais ricas de Macaé. Mas é um homem que sempre trabalhou muito. E essa pessoa, ele me abriu as portas quando ele tinha uma loja de móveis chamada Preferida Móveis. Quando ele me abre a porta, para mim, que ele não abriu para mim, nem para o jornal, ele abriu para mim, eu começo a trabalhar com ele com rádio e televisão. Foi aonde eu entrei no mercado de televisão. E até hoje... Isso já era 80? Já era 90, não? Já era 90. Tá. Já era 90. Estamos falando de 90. Aí a gente já começa, quando eu começo na televisão, a gente já começa a entrar em 90. Porque nós só tínhamos o debate até praticamente 87, 88, o nosso sinal vinha de Campos. Mas para você ter uma ideia, na hora que o Flamengo ia marcar o gol, Campos cortava o sinal. Olha, os macaenses faziam abaixo-assinado, iam lá para fora, na hora que vinha um carro da N Norte, Fluminense, queriam apedrejar. Então foi uma coisa assim, porque o sinal que vinha de Campos era muito ruim, entendeu? Então na hora que o camarada ia dar o beijo na novela, pá, cortava o sinal. Então aquilo criou uma inimizade maior ainda. Já existia há tempos históricos, porque campista nem fiado nem à vista. Mas com essa do sinal, com o sinal da Norte Fluminense, piorou isso. Aí o que aconteceu? O Alair Ferreira morre, que é o pai do Alaizinho. O Alaizinho vem a ser um jovem louco, translouco, né, por ter um pai muito milionário, muito rico, canavieiro, aqui de Campos. Para você ter uma ideia, o padrinho do Alaizinho é o Roberto Marinho, que morreu. Havia uma amizade, Roberto Marinho e Alair Ferreira, muito grande, por Alair ser um dos mandantes de Campos. E Roberto Marinho, o império dele no Rio de Janeiro. Essa amizade se faz muito grande a nível de Roberto Marinho batizar o filho de Alair. Quando o seu Alair morre, praticamente por Alairzinho ser completamente louco, as coisas começam a desandar. Vai para lá,
para cá. Uma das coisas muito fortes que ele tinha, além da agropecuária, além dos canaviais, era o sinal da TV Globo. A TV Globo, insatisfeita com o trabalho de Alaizinho, tira o sinal de Campos e passa para um sinal em Macaé, que eram de 3 deputados. Hoje não é mais. A própria Globo comprou deles. Hoje você tem a InterTV, que é um camarada do Espírito Santo, rei do café, que comprou essa concessão. Mas quando a Laí passa para os 5 deputados, os 3 deputados de Cabo Frio, a Globo compra essa concessão desses 3 deputados. E depois ela vende essa concessão para o rei do café do Espírito Santo. E ele fica com nós, Costa do Sol até a Noroeste, tá? Porque lá em Campos ele pega também. Só que lá em Campos, ele, em vez de pegar de Alaizinho, Alaizinho não ia querer fazer negócio com eles, porque era da Globo, né? Nem a Globo queria Alaizinho. Eles vão e fecham o negócio com Diva, que é uma grande empresária também na área de comunicação, que tem o jornal, tem a TV, né? Tem algumas mídias aí. Essa rádio AM, por exemplo, é da Diva até hoje. Ela que comanda essa rádio aí. Segundo ela, essa rádio não dá dinheiro nenhum, só dá prejuízo. Mas ela, na hora de vender o pacote, na hora dela vender o pacote para o político, ela não vende só televisão. Ela vende televisão, ela vende rádio, ela vende jornal, então ela dá ela dá como é que eles falam hoje? Um combo. Ela oferece para o político um combo. Não, peraí, você não vai aparecer só no meu jornal. Você vai aparecer no jornal, você vai aparecer na televisão, você vai aparecer na rádio e você vai aparecer na Rádio AM Macaé. Olha só. Então, ela se cresce nisso. Mas quando você vai lá no fundo ver a estatística da Rádio AM, é muito pequenininha. Quantos anos teve essa emissora da Globo, essa transmissora da Globo esteve em Macaé? Tá. Foi pouco. Quando ela toma de Alaí, quando ela tira o sinal de Alaí, que ela passa esse sinal para esses 3 deputados de Cabo Frio, ela compra essa concessão desses 3 deputados e ela mesmo, Globo, passa a mandar do Rio de Janeiro diretores e administradores. Nós ficamos sujeitos aqui a diretores e administradores que tinham 30, 40, 25 anos de Globo. E aquelas pessoas que estavam lá no Rio de Janeiro, que eles já não queriam mais, que já estavam com 25, com 30 anos, ali na beirada de aposentar, eles mandaram tudo para cá. Então nós ficamos aí mais ou menos de 2 a 3 anos trabalhando com a Globo direto. Mas aqui em Cabo Frio. Aí ele vai... Em Macaé não chegou a ter... Nós chegamos a ter um escritório. Tá, só escritório. Tá. Era como se fosse uma sucursal, que a gente fala, né? Entendi. Mas com uma base com jornalismo local, com diretor comercial local. Como isso, com a crise, né, apertou eles, né? Eles levaram tudo para Cabo Frio mesmo. Porque lá em Cabo Frio eles fizeram uma baita de uma sede, na frente da lagoa, e hoje é onde você está, todo mundo lá. Você não tem mais, a não ser Campos. Campos tem, mas Rio das Ostras não tem, São Pedro Aldeia não tem, Rio Bonito não tem, Macaé não tem, Carapebus não tem, Quissamã não tem, entendeu? Hoje eles têm Campos, uma base, com diretor comercial, com jornalismo, e Cabo Frio. O resto eles cortaram tudo, entendeu? Para poder eles ficar, acho que mais central, né? Porque você fica só com 2. Antigamente não, antigamente você tinha Campos, tinha Macaé, tinha Rio das Ostras, tá entendendo? Então esses escritórios menores, eles tiraram, nós aqui, não era para eles terem tirado não, porque nós ficamos, teve uma época que nós ficamos com 80% do comercial que saía na Alto Litoral, eram todos de Macaé. Todos de Macaé. Então, essa base, ele só foi tirada daqui depois que isso caiu. Mas na época a gente tinha uma base aqui, a gente não precisava ir a Cabo Frio,
como a gente precisava ir a campos, quando a gente estava trabalhando com campos, entendeu? Aqui mesmo em Macaé a gente tinha, tanto é que eu te falei, veio um camarada muito bom, que já tinha 30 ou 40 anos da Globo, e fizeram o nosso Fundo Infinito, que eu nunca tinha visto. Tanto é que quando você me mostrou lá, eu falei, rapaz, igualzinho da Globo, que foi igualzinho mesmo como eles fizeram esse Infinito que você fez aqui no colégio. Eles fizeram aqui muita experiência com publicidade, aquilo para mim foi uma coisa sensacional. Porque eu nunca tinha visto, entendeu? Aí, lógico que depois, com o decorrer dos anos, eu também fui sabendo o que era, o que não era, como que fazia, como que não fazia. Mas eu nunca tive aquela vontade de sentar no computador para editar, para cortar. Meu negócio é na rua. Eu gosto de atender, eu gosto de ir lá fora, pegar o cliente e trazer ele cá para dentro. Eu sou o captador de recursos. E me diga uma coisa. Olha só, na década de 90, primeiro, na de 80, qual foi a maior... Qual foi a maior venda que você fez? A maior venda? Em 80, ainda em 80. Tá, mas a maior venda foi o Shopping Video. Sabe por quê? Sim, pois é. Porque o Shopping Video ele me deu a possibilidade de eu abrir um leque. Eu abri um leque com 15 cartões de visita. Entendeu? Aquilo foi uma coisa assim fora do comum, que ninguém ainda tinha feito. Aquilo foi de... Vamos botar aí 87, 89? De 87, 89. 87, 89. Tá. Eu acredito que 86... É porque em 86 eu abro a craque batata frita. Aí eu fico um ano com a craque batata frita assim, mas eu não tenho certeza se eu cheguei a ficar um ano. E quando eu vi que a craque batata frita estava me dando um dinheirinho, né? Mas quer saber uma coisa? Você pode ficar aqui, eu era casado, né? Você vai ficar aqui, eu tinha 2 meninas, as meninas estudavam aqui, eu morava na Lagoa, mas não é essa lagoa que você está vendo hoje, não. Era Lagoa Estrada de Chão, entendeu? Sim, Com 4 ou 5 moradores só, tá entendendo? Então, como eu trouxe ela de Niterói, eu virei para ela e falei assim, olha, você quer mesmo ir para Macaé? Quero. Você quer me fazer ele feliz? Você me leva para lá para onde você passou lua de mel comigo. Ó, o sítio é a 6 quilômetros do centro de Macaé. Está abandonado há 4 anos. Você quer ir para lá? Quero. Falei, então vamos para lá. Aí eu vim em 85 para o sítio, mas o sítio, lá onde eu estou te falando, lá na Lagoa de Emboacica, para você ter uma ideia, o ônibus ia só até ali a entrada da lagoa e quando chegava lá só tinha 2 ou 3 pessoas. A gente vinha buscar as crianças aqui no colégio, ia embora de ônibus para casa, quando chegava mais ou menos, quando o ônibus começava a descer o viaduto, a gente já sabia quais eram as pessoas que iam até o ponto final. A gente ficava brincando de apostar quem é que ia até o ponto final. Aquela vai, aquela não vai. Porque a gente estava vindo de um grande centro, a gente não estava mais acostumado a essas coisas aqui, entendeu? Principalmente a minha família, que foram todos lá de Niterói. Aí, esse intervalo aí de 85, 86, eu fico na craque. Aí depois, quando eu caio para dentro do jornal O Debate, a maior venda minha se transforma nessa negociação com Lucelena da Shopping Video. Porque a Shopping Video era a maior empresa daqui da nossa região, era a locadora que tinha os melhores filmes de lançamento. A gente vai e faz isso que eu te falei. Ela fica com a parte central da página dupla, para ela comentar, para ela colocar os filmes em lançamento, e eu fico com as laterais, tendo indicação dela também, porque ela é uma empresária muito bem considerada em Macaé, e eu estou chegando como publicitário. Então, na hora que eu ia bater na porta, hoje em dia é diferente. Hoje em dia eu bato na porta e falo, é Mário Maia, o cara abre a porta que sabe que sou eu. Mas nessa época, eu tinha que bater na porta e falar assim, não, foi Lucelena da Casa e Vídeo que me mandou. Aí as portas se abriam, entendeu? Então, lá no Jornal O Debate, um dos maiores... O segundo foi um tabloide que eu fiz para o aniversário dos bombeiros, junto com o lançamento, que hoje é um sucesso, dos cursos de botim. Você já ouviu falar do curso do botim? Não. O curso do botim é uma coisa que acontece no verão, feito pelos corpos de bombeiro. São crianças de 10 a 14 anos que vão para a praia às 7 horas da manhã,
podem ser acompanhados ou não pelos pais e pelas mães, e ficam de 7 horas da manhã até as 9 da hora da manhã na praia fazendo exercícios, aprendendo a nadar e a salvar as pessoas. Esse curso de botinho, ele vem do Rio de Janeiro. No aniversário do Corpo do Bombeiro, que acontece em julho, a gente, junto com o Capitão junto com o Capitão Balzana, com a autorização de Oscar, fazemos um tabloide só para o Corpo de Bombeiros, pelo aniversário do Corpo do Bombeiro, congratulando o Corpo do Bombeiro e lançando o curso Botim pela primeira vez em Macaé. Como se fosse um encarte do Jornal Debate. Como se fosse um encarte do Jornal Debate. Em julho, no aniversário do Corpo do Bombeiro. Essa foi uma outra venda também muito boa minha. As outras foram vendas mais assim, um quarto, um rodapé, né? Aí quando o camarada me chama para fazer uma reunião com esse Alaizinho, é que eu vou para a televisão sem saber nada, sem saber como funciona nada, entendeu? E ele vira para mim e fala assim, eu te dou tudo, você só vai me dar os clientes. Aí é aonde eu passo a fechar os clientes aqui. Fulana, você pode vir filmar amanhã? Pode. Marca para filmar amanhã. Mas, Mário, não marca só um não, Mário. Marca logo 2 ou 3. Aí eu falei, tá bom. Aí eu caí em campo que nem um louco. Marcava 2 de manhã e 2 de tarde. Filmava 2 de manhã, filmava 2 de tarde. E eles ficavam me pedindo, todos eles. Não foi só o Oscar, não. Todos os meios de comunicação. Pô, arruma uma permuta de comida. Arruma uma permuta de comida. A TV, a rádio e o jornal. E por eu estar com o mercado na minha mão, né? Porque eles eram dono do meio de comunicação. Mas lá na rua, quem conhecia os caras era eu. Então, eu consegui uma permuta muito boa de um restaurante muito famoso em Macaé para a televisão. Eu consegui também um outro restaurante, não tão famoso, mas de permuta também para a rádio. E também consegui 1 ou 2 ou 3 ou 4 para o Jornal Debate, onde a gente fazia nossas refeições. Com permuta com o meio de comunicação. Entendeu? Você entendeu, né? E eu não sabia nem o que era permuta. Eu só fui aprender depois. O camarada da rádio, porque quando eu saio do jornal que vou começar a trabalhar na televisão, o camarada da rádio que vem de Nova Friburgo e que vem gerenciar me conhece na noitada. É um camarada muito louco também, entendeu? E ele vem a ser gerente durante 4 ou 5 anos da Rádio 103, não é a 101 de Zezé, não. Um grande concorrente que Zezé teve foi a Rádio 103 durante o período desse maluco. Esse maluco, a gente se esbarra na noite em Macaé, ele me faz altos convites, eu acabo aceitando. Então, aí eu passo a trabalhar, esqueço um pouquinho de Oscar, me apurrinho um pouco com Oscar, por causa desse tabloide do bombeiro. Falei, poxa, Oscar, já no ano seguinte. Falei, poxa, Oscar, tô numa merda danada, tô precisando ganhar um dinheirinho. Deixa eu vender o tabloide lá e você me cobra. Quanto você me cobra para fazer o tabloide? Como assim? Falei, quanto que é o tabloide por página? Exemplo, o tabloide inteiro vai ficar por R$500. Então você me cobra os R$500 do tabloide. Deixa eu vender as minhas propagandas. Você vai ganhar dinheiro em cima de mim? Aí eu calei minha boca. Falei, então tá bom, vou ganhar só os 20% mesmo. Mas me dá mais um pouquinho, me dá 25%. Não, te dou os 20% e acabou. Caí no mercado, nós fizemos o tabloide, todas as propagandas vendidas eu ganhei só os 20%. Onde eu pretendia ganhar mais. Mas isso eu já não estou me referindo ao primeiro número, não. O primeiro número eu fiz que para mim foi uma escola. Quando eu parto para o segundo número, eu faço essa proposta a ele, de eu pagar ele o tabloide e eu ficar com as publicidades que eu vender, ele não aceita. Aí eu trabalho para ele mais 2 anos e vem a proposta da televisão. E quando eu começo a trabalhar com televisão, eu não quero mais saber de jornal e rádio, não. Porque eu caía na rua para vender jornal, de segunda a sexta. Quando chegava na sexta-feira, eu tinha vendido 1.000, 1.500. Aí estourava uma semana, R$2.000. Tudo para o jornal eu vendia, R$2.000. 20% de 2.000, R$400. Quando eu caio na televisão, 5.000, 10.000, 8.000, quanto que é isso? Os 20% meu, porra, viraram uma montanha de dinheiro.
E esse boom, eu passei esse boom. Curti muito a minha vida, entendeu? Tem algumas coisinhas ainda, mas por causa de mulher perdi muito, sabe? Mas tá tudo bem. Não, não me arrependo de nada, não. Mas graças a Deus tenho 2 filhas maravilhosas. Hoje eu estou com um filho também no segundo relacionamento de 16 anos. Mas esse período de chegada, hoje em dia você tem aí 2 ou 3 ou 4, vamos botar até 4 lojas que nós não tínhamos. Nós não tínhamos Ponto Frio Bonzão. Nós não tínhamos Novo Lari. Nós não tínhamos Ricardo Eletro. Essas grandes lojas que você encontra em Macaé hoje, nós não tínhamos. E essas grandes lojas se instalam em Macaé, mas não dão nada para a gente. Só contratam a mão de obra barata. A mão de obra de limpeza, a mão de obra de caixa. Isso interessava a eles. Mas na hora que partia para um assessor de assistente administrativo, trazia de fora. Na hora que partia para um engenheiro elétrico, eles traziam de fora. Nós era só aquela parte mesmo bruta mesmo do negócio. Esse período, algumas se instalam. Por eu ter sido criado no Rio de Janeiro, quando uma dessas, que hoje se chama Novo Lar, vem se instalar aqui, eu conheço o dono de Magé, e pego essa conta. E fico com essa conta, trabalhando durante 3 anos aqui com a TV nossa daqui, Globo Repetição aqui, e com a Globo Rio de Janeiro. Porque nós temos a Globo Rio de Janeiro, você sabe, né? O sinal é só dentro do Rio de Janeiro. Esse sinal do Rio de Janeiro, vamos supor, um Jornal Nacional é R$25 mil. E nós tínhamos aqui um Jornal Nacional por R$1.500. Então, eu tinha uma mídia deles, DGM, agora é Novo Lar. Era DGM, você já ouviu falar? DGM, é uma loja que nasceu dentro de Magé. Então, por eu ter conhecido com o diretor, o executivo principal, ele me deu essa conta durante 3 anos. Eu ganhei muito dinheiro, muito mesmo. Porque foi uma das empresas maiores que entraram aqui em Macaé e a qual eu tive acesso. Porque as outras empresas maiores, elas sempre vinham com a agência já de fora, já tudo acertado. E o meio de comunicação, e os meios de comunicação, por eu ser estudante aqui do Castelo, né, eu vou até contar essa história. Em uma aula, a professora foi falar sobre ética, eu já estava há 18 anos no mercado. Eu falei para ela, professora, a senhora vai me desculpar. Lá no Rio pode ser até diferente, que eu estou fora do Rio já tem 10 anos. Mas aqui em Macaé, a ética dentro da publicidade é uma nota de R$20. Não tem ética, ninguém respeita ninguém. Se eu estou atendendo um cliente hoje e o outro publicitário ali tem uma oportunidade ou tem um preço melhor, ele vai lá no meu cliente e o cliente vai optar por ele por causa do preço. Ele não vai dar nem um pingo de atenção para mim. Se eu estou trabalhando com ele 2 anos, 3 anos, ele não quer saber ele quer saber o seguinte, não é 1.000, Mário, eu vou pagar ele 600. E calou minha boca. Isso aconteceu, não foi só uma vez, não. Foram várias vezes, entendeu? Me diga uma coisa, Exclama. A Exclama foi a primeira agência. Você chegou a trabalhar na Exclama? O Mário, nossas famílias foram muito amigas. A dona Alba Corral era uma pessoa que amava a minha mãe. A minha mãe, com 14 anos de idade, a dona Alba Corral colocou ela para trabalhar Ai, meu Deus. Nós tínhamos uma fábrica de tecidos aqui muito famosa, Bariloche. A minha mãe, com 14 anos de idade, em 1945, 48, a minha mãe vai trabalhar na Bariloche por causa da dona Alba, que gostava muito da família. A dona Alba vem a ser a mãe do Mário, mas o Mário é vamos supor assim, aquele último filho, como é o nome? Caçula. Não, o caçula não, o final do tacho. Temporão. Isso. O Mário vem a ser um temporão da dona Alba, então ele nasce bem depois da irmã dele, já bem mais velha, né? Mas um pouco mais novo que eu, o Mário. Aí o Mário faz 1 ou 2 reuniões lá na casa dele, me chama. Mas é como eu falei para você, Cassiano,
Quando eu caio no mercado, que eu vejo que só tenho eu, para que eu vou trabalhar para os outros? Eu vou e abro uma agência de publicidade. Não com o capital e com o conhecimento do Mário Corral, mas dando meus passinhos. Foi o que aconteceu. Eu comecei em 86, abri para ter um comércio de crack batata frita e depois eu transformei esse comércio e esse mesmo CNPJ em prestação de serviço na área de produção visual, na área de publicidade, e é por isso que esse CNPJ ele hoje tem 32 anos. Agora, o Mário, ele se... O mesmo é o 2M? O meu é MV Maia. Agora, por eu ser Mário Maia, as pessoas falavam para mim, como é que é o nome da sua agência? É 2M? Eu falei, não, o nome jurídico é MV Maia. Mas eu gostaria que você me conhecesse só como Mário Maia mesmo. Porque o que aconteceu? No decorrer dessa vida, o Mário Maia foi tendo um conhecimento de que hoje, graças a Deus, eu não estou aqui me enaltecendo, não. Mas eu tenho gente em Cabo Frio, eu tenho gente em Quissamã, eu tenho gente em Carapebus, eu tenho gente em Silva Jardim, e um pedacinho de Rio Bonito, que se eu chegar lá e bater na porta e falar que é Mário Maia, as pessoas sabem quem é. Entendeu? Eu não preciso bater na porta e falar que eu sou da InterTV. Não. Eu não preciso bater na porta e falar, eu sou lá do Jornal Debate. Não. Eu bato na porta, é Mário Maia. O nego já sabe que eu sou da área publicitária, já sabe que eu estou indo. Tem uns que nem me atendem que sabem já que eu vou lá para tentar tirar um dinheiro do bolso dele. Entendeu? Então tem alguns que não fala com o Mário que depois eu atendo ele. Tá entendendo? Então, graças a Deus, eu sempre usei. E nunca fiz questão de usar o nome esse que você falou, porque nunca houve utilidade. Eu trabalhava direto com o meio eu só me pedia a nota fiscal, era MV Maia, acabou. Então, eu dei mais espaço ao Mário Maia, porque é o Mário Maia que estava na rua mesmo. Tá. Entendeu? Tá, mas aí então você foi com a TV, você trabalhou em TV ainda já chamava Alto Litoral? Sim. Quando eles tiram da Norte Fluminense, quando o sinal Norte Fluminense perde o sinal da Globo para Cabo Frio passa a se chamar TV Alto Litoral. Tá. Ela fica Alto Litoral durante 3 anos porque ela é uma subsidiária, ela não é filiada. Tá. Ela é uma subsidiária da Globo. Em 3 anos ele vende para o Rei do Café, passa a ser uma afiliada. Tá, aí vira InterTV. Aí vira InterTV. Beleza. E você vai até quando com a InterTV? Estou até hoje. Tá. Nunca parou? Não. Houve uma crise. Tá. Né? Por exemplo, teve momentos maiores. Agora, por exemplo, a questão de 2 anos atrás, eu estou sem colocar um comercial há 2 anos. Estou fechando uma farmácia agora num proprietário do empresário que tem 3 lojas na Rui Barbosa. Não fechei ainda não, só estou apresentando uma proposta. Mas tem 2 anos que eu não faço uma mídia. As minhas últimas mídias sempre foram de Pevem multimarcas. Aí eu tenho até como te comprovar isso. A de Pevem multimarcas é uma loja que tem na subida do viaduto, que vende uma série de carros. Só que ela tinha a bandeira da Chevrolet. Certo? Quando a Arley Carvalho compra essa bandeira da Chevrolet de Geraldo vende essa bandeira para a Arley sem dizer que a Chevrolet Estados Unidos cortou ele. O que a Chevrolet dos Estados Unidos fez? Virou para o Brasil, olha, a nossa metodologia agora vai ser que nós só vamos trabalhar com quem tem 3 ou 4 bandeiras nossas. Nós não queremos mais trabalhar quem tem só uma bandeira. A de Pevem era uma bandeira Chevrolet Macaé. Essa que está aí hoje, ela é de Campos, ela é de Itaperuna. Deu para você entender? Mas é a região, né? Isso. Aí o Arley foi aos Estados Unidos tentar reverter isso.
mas essa decisão já havia sido tomada há um ano atrás. Ele não sabia porque ele não era dono. Deu para entender? Aí o que ele fez? Para não perder tudo o investimento que ele havia feito, porque a Chevrolet exige que você mande o seu mecânico lá para o curso. Você gasta 5, 10, 15, 20 mil reais com o seu mecânico no curso da Chevrolet lá. Quando ele vem para cá, ele vem capacitado para mexer nos carros da Chevrolet. Esse investimento foi feito por lei. Quando esses mecânicos retornam, que ele está com a bandeira da Chevrolet, vendendo Chevrolet 0 km, a Chevrolet dos Estados Unidos manda uma carta dizendo, em 80 dias, acabou a nossa concessão. Aí ele pirou. Pegou esses funcionários, nem todos ficaram, alguns ficaram, e transforma a agência Chevrolet numa multimarcas, que, ao meu ver, não como publicitário, mas como comerciante, como negociante, foi muito melhor do que ter a bandeira da Chevrolet. Porque ele passa a trabalhar com todas as marcas, 0 km, usado. Então, aí a gente mantém essa mídia até, vamos botar um ano e meio. Nos anos 90, atrás. Quais foram os maiores clientes? A Preferida Móveis, DGM, DGM? DGM. O que é DGM? DGM é uma loja de móveis que hoje se chama Novo Lari. Ah, tá. Tá? E me diga uma coisa, qual foi a maior mídia que você fez? Como assim? Maior venda, em termos... DGM? Foi a DGM? Foi. Mas logo em seguida, bem pertinho, vem a de Pevin. De Pevin? De Pevin. Agora, antes da de Pevin, você tem a Preferida Móveis. A Preferida Móveis não tinha móvel, só tinha Preferida Móveis e a Telegel em Macaé. Nós não tínhamos outras lojas de móveis. Nós só tínhamos Telegel, Honório e tínhamos a Preferida Móveis. A Preferida Móveis chega Ponto Frio e Bonzão, chega Ricardo Eletro, chega DGM, a Preferida Móveis fecha, eles partem para o automobilismo, onde eles compram a Chevrolet e estão aí até hoje. Ah, tá. Então o pessoal da Preferida Móveis é que comprou a Chevrolet. É que comprou a Chevrolet. Deu para você entender? Então eu trabalhando com ele aqui na Preferida Móveis, e ele também me dando altas mídias, eu passo por ramo automobilismo, mas quase com um dobro de verba. Deu para você entender? A Preferida Móvel me dando assim uma média de 5 mil reais por mês, para me trabalhar para ele. Quando eu passo para o automobilismo, eles me dão 12. Aí eu passo a trabalhar com 12 e depois eu chego a 16. Mas DGM me dá 25. Entendeu? Eu estou falando isso em valores brutos, você sabe que eu só ganho 20%. Né? Claro. E me diga uma coisa, e aí, então você não chegou a trabalhar para a Escama? E as outras agências? Porque surgiram, você alguma vez trabalhou com agência ou você sempre trabalhou com veículo? A Globo me exigiu que eu abrisse o CNPJ. A Globo veio com uma historinha. Isso foi que ano? 98. 98. É. Tá quase 2000 aqui. 98. Eu termino a faculdade em 95. Bota 96, 97. Eles vêm com um negócio de não sei o que dos publicitários, feito em São Paulo, e que nós tínhamos que fazer a publicidade, mas tinha que ser afiliado disso, que foi os próprios diretores da Globo que inventaram isso, entendeu? Nós tínhamos que, não era uma associação, se era uma cooperativa, não me lembro, mas eles queriam nos cobrar, né, um valor que nós poderíamos fazer a propaganda só por intermédio dessa agência, entendeu? Mesmo a gente sendo agência, eles queriam tirar. Quando eles não conseguiram, eles inventaram uma nova moda agora. Ou seja, hoje eu negocio com ele, a minha comissão está por fora. Eu não recebo mais os meus 20% do meio de comunicação.
Os meus 20% hoje estão fora da valor de mídia. A mídia custa R$20.000. Eu vou fazer para você uma nota de R$16.000 que você vai pagar a Intervê. E R$4.000 que você vai pagar a agência. Só que na hora que você vai pagar a agência, os R$4.000, você não vai chorar, não? Se eu estou te atendendo, você vai chorar com... Você não vai conseguir chorar com o Roberto Marinho, com o Irineu Marinho, que está lá ganhando os 16. Tá certo? Vai chorar com você. Mas os 4.000 que eu estou ganhando, você vai vir para cima de mim que nem um lobo. Não é verdade? Então, o que aconteceu? A questão de alguns anos atrás, nem todos, mas a maioria. O negócio é o seguinte. A mídia é 20.000. 20% vai vir como desconto de agência. Vai estar escrito lá na nota. Desconto de agência, 20%. Você só vai pagar por meio 16.000. Esse desconto de agência aí, eu não te dou nota, eu não te dou nada, tá? E você me dá 15%? Eu quero. A maioria aceita. Mas eu perco 5%. Mas eu não tenho, se eu te der uma nota de 4.000, eu não tenho que te pagar os 5% do ISS para a prefeitura? Não tenho? Então, eu dou os 5% para o cliente fica totalmente satisfeito, né? Porque de R$20.000, 5% é R$1.000, não é? É um salário mínimo, não é verdade? Então, eles ficam todos satisfeitos. Não, Mário, então tá certo. Ó, nada de nota, hein? Nada de nota. Eu te pago isso quando? Não, me paga agora. Não, agora não, Mário. Então tá, quando for pro ar, você me paga? Pago. Então tá. Aí quando entra no ar, eu vou lá, me dá meus 15%. Entendeu? Tenho feito assim com quase todos os clientes. Foi uma maneira da Globo, entre aspas, que são eles mesmos, diminuir a nossa comissão. Porque o acerto com o cliente tem que haver uma conversa. Se não houver uma conversa, ele não vai fazer negócio com você. Vai vir um outro publicitário e vai propor isso e vai acabar pegando a minha conta. Agora, como eu te falei, o Arley Carvalho, que é um dos homens mais ricos de Macaé, esse homem sempre foi muito fiel a mim. Eu estou trabalhando com o filho tem 20 anos. O filho se chama Vander Carvalho. Se você for lá vender uma mídia para ele, eu tenho certeza, essa daí eu levaria a minha professora lá. Ele vai falar assim para você, só faço propaganda com o Mário Maia. Eu gostaria de levar essa professora, eu gostaria de levar lá, porque essa pessoa sempre foi uma pessoa ética comigo, sempre foi um grande parceiro comigo, entendeu? E me diga uma coisa, você quando chegou a Exclama, Mário, você sentiu que as coisas mudaram? É porque as maiores contas que eu ia disputar, por exemplo, não tinha maiores contas, né? Não eram grandes. Não tinha, Algumas contas grandes vinham todas de fora do Rio de Janeiro, como é o caso da Ponta Fulibonzão, como é o caso do hoje Ricardo Eletro, né? Alguns empresários que vieram se instalar aqui é que a gente tinha acesso. E como eu já estava no mercado, quando eu via que a loja começava a ser destruída, que começava a mexer, eu já entrava e falava com o pedreiro. Falei, meu irmão, quem é o dono desse negócio aqui? Ah, é fulano de tal. Falei, de onde que é? Onde que eu falo com ele? Foi assim que eu peguei Atacadão dos Móveis, que se transforma num dos maiores clientes meu. Aí passa até Preferida Móveis. O Atacadão dos Móveis entra em Macaé e região com 23 lojas. Loja Cabo Frio, loja Araruama, loja Macaé, loja Campos, loja São Pedro da Aldeia. O Atacadão sai de Niterói, mantém as lojas de Niterói e São Gonçalo, mas vem aqui para a nossa região e abre 23 lojas. E eu, consigo pegar Dr. Aurênio, que era o dono, um delegado, que encostou a coisa de delegado e passou a ser um empresário de imóveis, venda de imóveis. E Macaé, naquela época, nessa época que você está se referindo, era 3 ou 4 famílias chegando todo dia. 3 a 4 famílias, não era uma pessoa só, não.
Eram 3 a 4 famílias chegando todo dia. Aonde queria comprar um móvel? Se ele não conhecia a cidade? Aí doutor Aurênio passou a me dar 20 mil reais todo mês. Mas eu não anunciava Macaé. Na hora que eu fechava Macaé, Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio. Deu para você entender? O atacadão dos móveis, na hora de eu fechar o meu comercial, eu fechava com todos esses endereços. Entendeu? E ganho dinheiro com esse cara durante uns 10 anos. Muito, não é pouco não. E a Exclama? A Exclama sempre à parte com os conhecimentos macaenses. Tentando pegar o Shopping Plaza, que você tem na subida do viaduto. O Shopping Plaza fecha com eles, mas a coisa não anda. Né? Com aquele negócio assim em cima da mesa. Né? Porque aquilo que eu falei para você, eles eram muito bons tecnológicos, né? Web design, aquelas coisas. Eles eram muito bons. Mas na hora de sentar para conversar, falhava muito. Quem era o comercial deles? Mário. O Mário próprio. O próprio Mário Corral. Entendeu? Por ter umas... Não sei se eu posso colocar nisso, mas por ser de uma família, tá entendendo? Lá em cima, trabalhava com as pessoas lá em cima, mas nem sempre as pessoas lá em cima davam crédito para ele, tá entendendo? Aí ele abre, faz portfólio, tenta trabalhar para a prefeitura, entendeu? Eu nem portfólio eu tinha, não sabia nem o que era portfólio, só fui saber o que era depois de alguns anos. Eu da porta para fora e eles da porta para dentro. Eles me chamam, mas aí eu chego lá e... Pô, Mário, a gente é amigo e tudo, Mário. Na época, ele leva Marcelo também, Marcelo Manhães, que era um jornalista aqui nosso, está aí até hoje, e que era funcionário do Banco do Brasil. O pai, aqueles coronéis do Banco do Brasil, coloca ele dentro do Banco do Brasil, ele também vira funcionário do Banco do Brasil, mas depois vai para na área jornalística, aquela coisa, começa a trabalhar com o Mário também. Mas não houve um... Porque a gente não tinha. A gente podia ter as pessoas, mas não tinha gente para trabalhar. Quem que ia trabalhar? A preferida estava comigo. Né? O cara não tinha loja grande, não tinha coisa grande. Aí você... Automac. Eu não tenho certeza não. Mas a Automac como revenda Volkswagen, tá? A Automac, ela teve um boom aqui como revenda Volkswagen. Eu acho que eles chegaram a pegar essa conta. A Exclama, entendeu? E a Exclama também parte para alguns eventos. Esses eventos que a gente faz noturno, de shows, essas coisas, sabe? Eles começam também a mexer um pouco com isso. Mas a coisa não desanda, não. Aí ele... Tanto que não dura nem muito tempo, né? 4 Não. anos, parece. Isso, porque todas as tentativas foram em vão, mas houve... Não foi igual a mim, que eu nem escritório eu tinha. Mas eles não, montaram escritório, montaram tudo. Eu não, o meu negócio era mais no tete a tete mesmo, ir lá, produzia, filmava, levava para... Quando era campo, eu ia para campo. Cabo Frio ia para Cabo Frio. Entrava para dentro do estúdio, entregava a fita, acabou. Eu podia apresentar um custo bem menor do que ele, entendeu? Mas aí na hora que ele foi se ligar, aí já era, não tinha mais ninguém para ele trabalhar, entendeu? Agora, sempre foi uma boa pessoa, foi muito ligado a essas ações sociais, entendeu? Houve um destaque por causa do shopping, que o shopping foi inaugurar eles, que eram a agência, entendeu? Também não ficou muito tempo também não, foi pouco tempo. Aquele que tem na subida, não é aquele de lá, sabe qual é, né? Também foi pouco tempo também que eles ficaram ali, não foi muito tempo. Mas chegaram a ter um escritório lá dentro, entendeu? Uma agência mesmo do shopping. E os seus anos 2000? Só pra gente... Pô, já estou 18 anos nisso. Vai ser a primeira turma, né? Eu vou lá para saber quem é que não é e quem é que não é, não é verdade? E vim. Peguei aqui, minha inscrição, me lembro até hoje.
Lá naquele negócio que eu te falei lá. Passei na capela, agradeci lá a Nossa Senhora, sabe? Nossa Senhora, seja o que Deus quiser. Vamos para frente. Passei em 10º lugar, com 40 e poucos anos. Tem até alguns amigos aí que eu até encarno, sabe? Que eram bem mais novos que eu. Aí passei em 10º. Entro para dentro da faculdade. Mas quando nós entramos aqui para dentro, a primeira turma, porra, é aquilo que eu te falei, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, cara. As pessoas eram tudo de fora. Os professores começavam a ganhar dinheiro na hora que eles entravam no ônibus lá no Rio de Janeiro. Então, e a gente também, quanto como elas também, né? Só viam só o currículo, não sabia quem era a pessoa, né? Aí, rapaz, no primeiro período, eu falei, não, eu não quero ser representante de turma, não. Não, você é o único aqui que está no mercado. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não me bota como representante, não. Não quero, não. Aí foram e botaram esse, que era mais amigo, foi lá e botou meu nome. Aí começou, pá, eu eleito representante de turma. Falei, pô, falei para vocês que eu não queria, rapaz. Eu tenho uma cabeça completamente louca, diferente de vocês. Vocês só querem saber negócio de computador. Meu negócio é lá fora, é pegar meu diploma e sair lá para fora, mas é o que eu quero. Não, que é com você. Olha, teve um professor que foi da época da Revolução. O camarada começou a contar uma história muito louca. Diego achou que ele era maluco. Fizeram um abaixo-assinado para tirar ele. Eu falei, não, eu me dei bem com ele. Porque... Rapaz, vieram todo mundo em cima de mim. Não, porque se você só quer o diploma, nós queremos aprender, meu irmão. Essas conversas que ele fala pra gente da Revolução de 64, é até bom a gente escutar de vez em quando. Mas ele fugia um pouco ao assunto. Deu para você entender? O professor, deu para você entender, né? Os alunos, meus colegas, rapaz, trabalhando o dia todo. Você acha que eu vim para cá para ficar escutando esse camarada falar sobre a Revolução de 64? Eu não quero nem saber. Eu sou representante, ele te deu muito bem comigo, eu me dei muito bem com ele, então eu não vou botar carta nenhuma. Eles ficaram tudo louco comigo. Aí juntou 4. Marcelo é um deles. Marcelão. Juntou 4. Marcelo, Antônio e mais 2. Esses outros 2 eu não lembro. Mas esses 2 eu lembro muito bem. Eu falei assim, eu não vou fazer isso. Ó, eles quase que me botaram para fora, faculdade. Eu falei, meu amigo, eu não estou aqui para aprender muita coisa não, que eu aprendi, eu já aprendi lá fora. Eu só quero o meu diploma. Ele está falando sobre a Revolução, vamos falar sobre a Revolução. Eu só quero saber a nota. Então foi isso que aconteceu logo no início do ano 2000. Agora, continuando trabalhando, né? Porque o ano 2000 foi até 2005, 2007, mais TV. Aí o Jornal Debate já fica, né, de escanteio, porque eu saindo para a rua para vender televisão, eu ganhava 20% em cima de 10 mil. E quando eu saía para vender televisão para o jornal, eu ganhava 20% em cima de 1.000. Falei, mano, eu não vou sair para ganhar 1.000, não. Eu vou sair para vender 20 mil e ganhar 4 mil. Aí me especializo, morei 10 anos em Curitiba, uma pessoa de dentro da TV, Alto Litoral, que na época nós tínhamos problema de sinal. Tanto é que foi descoberto uma coisa assim, fora do comum. O sinal, quando vem de Cabo Frio, que a maré está alta, o sinal fica imperfeito. Isso a gente vai aprendendo no decorrer da vida. Quando a maré está baixa, o sinal está uma maravilha. Aí nós começamos a falar isso pro pessoal de lá. E eu passo a conhecer. O cara não era engenheiro, você vê só. Que eles não conseguiram um engenheiro, eles trouxeram um técnico. Esse técnico vira para mim e fala assim, ó, você é uma ótima pessoa. Você está com tudo na mão para ganhar dinheiro. Porque ele viu o meu conhecimento dentro de Macaé e região. Não era só Macaé. Ele falou assim, eu vou levar você e você vai ver só o que o cara vai fazer com você. Sabe onde é Prudente de Moraes? É no interior do Paraná. Ele me levou lá em Prudente de Moraes. Eu fui lá em Prudente de Moraes com ele, depois eu passei em Ribeirão Preto, esse camarada pegou a mulher dele, um computador, um Fiat, aquele Fiat Uno, lembra daquele Fiat Uno que parecia uma caixa de fósforo? E veio para cá, só que ele se instalou em Cabo Frio. E se instalou aqui. Esse camarada, Vanderlei Bovo, foi um dos camaradas que mais me ajudou, porque ele entendia
Ele é que produzia os meus comerciais. Eu não sabia nada disso. Como grudava a fita, como colava a fita, eu não sabia de nada disso. E ele veio de Prudente de Moraes do SBT. Já estava trabalhando no SBT há 10 anos. Esse cara foi produtor aqui. E é até hoje. Até hoje. Só que hoje está com o estúdio alugado. Para te fazer um baita no estúdio. Te falei, né? Maior do que esse aí que você tem. O estúdio está alugado. Para quem? O Vanderlei Boa. Para quem? Está alugado para quem? Para a igreja. Imaginei. Para a igreja. E a gente também aluga lá telões. Sabe aqueles telões? Porque ele tem um conchavo muito grande com o prefeito de Araruama. Então hoje ele está vivendo mais disso. A gente quase não se fala mais. Mas para você ter uma ideia, nessa época que você está falando, de 2000 a 2007, 2008, eu dormi em Cabo Frio. Porque ele vinha, filmava, ou então mandava uma pessoa, filmava, acabava de filmar, eu vá para Cabo Frio, porque é muito melhor você fazer pum para Cabo Frio do que bum para Campos, entendeu? Até a viagem é outra. Aí, pá, Cabo Frio, às vezes eu chegava lá e ele tinha comerciais até 10 horas da noite. Eu não tenho problema não, meu camarada. Vou ficar aí mesmo. Eu tenho que entrar com esse comercial amanhã. Então senta. Eu falei, não, sentar não vou sentar não, vou lá para as dunas. Ia para a Praia das Dunas, ficava na praia até 5, 6 horas da tarde. Quando dava 5, 6 horas da tarde, saía da praia e em casa tomava um banho. Na casa dele mesmo. Em casa tomava um banho, ia para o escritório, esperava ele terminar, às vezes ele terminava meia-noite. Pô, Mário, você vai querer mesmo? Eu falei, vou, mano. E ele fazia o meu comercial, entendeu? Foi muito bom para mim, muito legal. Já saímos já teve produções daí sair 3 horas da manhã. Teve produção... Vanderlei Boa. Eu posso trazer ele aqui. Teve produção, da gente estar fazendo a produção. E Cabo Frio tem muito baque de luz. A gente, com um comercial, vamos supor, de 30 segundos, com 28 segundos editado. Aí vem a luz e pá! Aconteceu com a gente 2 vezes. Eu falei, pelo amor de Deus, você não vai mais fazer isso comigo. Toda hora que você fizer, você vai ali, aí tem um negocinho que você... eu esqueço o nome. Que você bota para renderizar. Isso. 10 segundos, meu comercial está pronto? Renderiza. Renderiza, mano. Se essa luz faltar, mano, eu não vou ficar aqui com você até 4 horas da manhã, não. Aí quando dava 7, 8 segundos de comercial, eu já mandava ele renderizar, entendeu? Aí a gente foi fazendo assim, para não ter mais esse tipo de problema. Agora, hoje em dia, Cassiano, eu fico até com vergonha, Cassiano, não estou de sacanagem com você, não. Eu fico com vergonha, sabe por quê? Eu chego para fazer um material lá, os garotos fazem assim, ó, Cassiano, Hoje em dia nem tem mais renderização, né? Ainda tem coisa? Tem. Rapaz, eu fico louco. Tem umas máquinas mais atuais que não fazem isso mais não. Cara, eu fico muito louco. Aí eu falo assim, mas vem cá, eu não vou ficar esperando aqui não para renderizar? Que renderizar, mano? Não tem mais isso mais não. Agora, como eu estou te falando, por eu ter vindo aqui por causa da prefeitura, que eu fui lá e eles me falaram que eu posso ter um ganho maior se eu apresentar o diploma, não só por causa disso, mas o mercado está me dando novo sangue, está me trazendo da serra, que eu não gosto disso aí, que eu levei minha vida para a serra, mas está me trazendo de volta a fazer uns trabalhozinhos aqui. Tanto é que agora, semana passada mesmo, eu tenho, desde quando eu vim aqui conversar com você, que você me recebeu muito bem, e que como os outros, e o próprio Dudos mesmo, durante vários anos me enchendo o saco para me fazer isso, eu falei, não, agora eu vou fazer. Então isso está sendo um incentivo para mim. Está vendo? Eu estou agora com 62 anos de idade e estou encontrando um mercado totalmente novo. Totalmente novo. E olha que eu sou macaense, hein? Mas eu estou enfrentando, eu estou vendo um mercado lá fora, estou caindo na rua de novo, como eu caí há 20 anos atrás. Até encerrou.